O início de toda vocação requer um delicado equilíbrio entre humildade e autoconfiança, e nesse equilíbrio reside o segredo do sucesso. Devemos ser, sim, humildes para saber que precisamos de tempo para crescer dentro da nossa vocação, que temos limitações, que precisam ser superadas e que é preciso muito trabalho e prática para alcançar uma boa qualidade na nossa atividade, por mais que sejamos vocacionados e talentosos. Mas também devemos ser autoconfiantes para responder ao chamado vocacional naturalmente e para saber que somos dignos do nosso chamado e que temos o nosso valor e a nossa importância dentro da nossa atividade. Se somos chamados para a escrita, isso significa que somos capazes de escrever e que temos alma de escritor. Todo início vocacional também precisa da nossa entrega absoluta ao chamado. Não pense em como será a opinião das pessoas sobre a sua escrita, não fique refletindo se você será um escritor de sucesso ou não, nem especule o que virá depois que você aceitar o seu chamado. Entregue-se cegamente ao seu chamado e deixe a própria vocação ser a professora do seu destino. Simplesmente escreva e confie no desenvolvimento da sua escrita através da prática. Faça sua parte para ser um bom escritor. Leia bons livros, estude a gramática. Um bom escritor deve ser um bom leitor, necessariamente, ter um bom conhecimento de gramática. Faça sua parte, tenha respeito pela língua portuguesa, seja atencioso com a sua escrita, mas não fique ansioso. Não ache que você vai ter o controle de tudo. Você tem o controle da sua parte, mas o resto deixa que o destino tome conta. É importante que no início você deixe o destino fazer a sua parte. Você deixe o destino fazer a parte dele e que a sua própria vocação desabroche naturalmente como uma flor e faça a parte dela. É assim que se vence a ansiedade do início, ao entregar-se absolutamente à própria vocação e deixar que ela aponte o caminho naturalmente. Tudo vai ocorrer naturalmente com você. Muitas vezes na nossa existência nós precisamos colocar, é claro, a razão acima da emoção para proteger a nossa vida, ter controle dos nossos atos. Contudo, existem situações peculiares onde as especulações da razão só atrapalham o nosso rumo e que nós precisamos colocar a intuição acima de tudo para encontrar um caminho novo, criativo, especial e diferente. A vocação é uma dessas situações que requer a intuição como estrela guia. Todos os inícios vocacionais são assim, exigem a nossa entrega absoluta, o nosso voto de confiança e até mesmo um impulso cego para que as nossas primeiras sementes vocacionais germinem em um território novo e desconhecido. Sem esse impulso cego e um ímpeto de coragem, ousadia e autoconfiança, não conseguiremos iniciar nada diferente e especial. O início da escrita precisa desse impulso, digamos assim, desse impulso cego, entre aspas, de uma obediência ao chamado, que leva você a transformar os seus pensamentos em palavras. Não fique especulando se você é capaz de transformar pensamentos em palavras ou não. Apenas siga o impulso de escrever, escreva e confie no seu chamado. As palavras sairão naturalmente de você e seguirão o seu próprio fluxo. Até mesmo a história de um livro segue misteriosamente o seu próprio fluxo e muitos escritores relatam que apenas registraram o que a história pedia e que se sentiam viajando no desconhecido ao escrever. Não se preocupe com perfeição no início, jovem escritor. Caro jovem escritor, o perfeccionismo e a insegurança só atrapalham o impulso inicial da vocação. É muito nobre a sua preocupação com a evolução e qualidade da escrita, mas saiba que a sua evolução e a qualidade literária apenas virão com a prática e o tempo. Quanto mais você escrever, mais a sua escrita será aperfeiçoada. Confie no processo.
O aperfeiçoamento é natural e surge ao longo do caminho, mas para você chegar até lá, você precisa dar o primeiro passo no seu caminho. Esqueça a ansiedade e entregue-se no primeiro passo ao fluxo natural da sua própria vocação. Não seja inseguro, nem deprecie a si mesmo. Se você foi chamado a escrever, você tem o seu valor. Vá lá, escreva! Esqueça a insegurança e seja ousado e criativo. Na vida precisamos de boas doses de ousadia, meus amigos, de boas doses de criatividade e entusiasmo para iniciarmos um caminho novo dentro de uma vocação. Todo início requer aquela energia de autoconfiança da juventude, aqueles bons ventos, não importando qual idade você tenha nesse momento que está me ouvindo. Como começar a escrever, então? Anote suas ideias, pensamentos e sentimentos em blocos de notas, agendas e cadernos. Sinta prazer no processo, sinta prazer no ato de escrever. Abra mão das consequências, abra mão de querer resultados rápidos, de querer fama. Sinta prazer no próprio ato de escrever. Deixe que o ato de escrever seja um momento só seu e entregue-se à escrita. Perceba a magia da escrita e siga sua intuição com naturalidade. Todo bom começo precisa seguir com naturalidade. Eu, por exemplo, comecei a escrever textos e poesias em caderninhos. Comecei a escrever à mão e depois passei a escrever no computador, usando o teclado para digitar os meus textos, poesias e histórias. Sugiro que você experimente as duas formas de escrever. Escrever à mão é muito bom. Instiga o fluxo entre pensamentos e palavras escritas no papel. E escrever no computador ajuda o escritor a estruturar melhor o seu texto. Você vai sentir naturalmente o impulso de escrever. Se tiver vocação, siga esse impulso. Eu sugiro que você tenha sempre à sua disposição caderninhos, blocos de notas e canetas. Escrever à mão é muito bom, parece que a gente está apalpando a inspiração de uma forma diferente, de uma forma mágica. Poesia, por exemplo, eu só consigo escrever à mão. Depois que eu escrevo à mão em meus caderninhos as poesias, é que eu digitalizo, passo para o computador, publico em meu blog. Mas a inspiração da poesia vem como um raio. Eu preciso sair correndo em busca de um papel, de uma caneta, de um caderninho, de um lápis. E sai melhor quando escrevo à mão. Anote tudo que surgir em sua mente, sem especulações, sem pudores e sem dúvidas. Não bloqueie o seu fluxo criativo no início. Abra a corrente da sua inspiração. É importante você deixar passar tudo o que estiver em sua mente para concretizar em palavras escritas os seus pensamentos. Depois, durante o processo, você filtra o que escreveu, estrutura melhor as suas ideias, desenvolve, aperfeiçoa, enfim. Entretanto, é interessante que no início da sua vocação, você apenas deixe fluir com curiosidade e entusiasmo a sua escrita. Escreva poesias. A inspiração da poesia é inexplicável, mas você vai identificar quando sentir. Escreva histórias e tenha o costume de ter um diário com seus pensamentos e sentimentos do dia. Não se preocupe inicialmente em revelar a sua escrita, em revelar os seus textos para as pessoas. Pode começar a escrever em segredo e deixe o seu talento crescer na discrição. Sobre a coragem de revelar os seus textos para o mundo, eu comentarei no próximo podcast, no próximo áudio. Nem sempre os seus primeiros rascunhos de histórias serão os seus primeiros livros publicados, tenha consciência disso. E nem sempre o seu primeiro livro publicado será um best-seller, será o mais vendido. Você precisa ter paciência para desenvolver a sua escrita e aperfeiçoar a sua vocação com o tempo, abrindo mão de resultados imediatos. No início, tudo o que você precisa fazer é desenvolver o hábito de transformar pensamentos e sentimentos em palavras escritas. Um bom escritor é um alquimista, um mago que transforma invisíveis pensamentos e sentimentos em palavras visíveis e compreensíveis. Essa é a magia da escrita, transmitir para o leitor
o seu pensamento, o seu sentimento, fazer com que outras pessoas sintam e reflitam aquilo que estava inicialmente apenas dentro de você. No início, entregue-se à escrita e deixe o processo criativo fluir. As suas inspirações vão naturalmente trazer palavras para você, não se preocupe. Deixe a sua caneta ser a sua espada desbravadora, que abre caminhos de inspirações, que abre novos caminhos de lindas inspirações literárias. Início não combina com perfeição. Não se preocupe com perfeição no início. Repito mais uma vez. Muitas vezes ideias boas virão mescladas com ideias ruins e isso faz parte do fluxo dos pensamentos criativos. Você precisa aprender a garimpar as suas ideias, encontrar o ouro das ideias boas nas águas turvas e desconhecidas da sua mente. Já que escritores amam metáforas e poetas mais ainda, usarei metáforas poéticas para explicar o início de uma trajetória vocacional. Todo início é como uma mata densa, desconhecida, escura, que você enfrenta com um lampião e uma espada. O lampião é a sua vocação, que guia você no escuro de uma nova atividade. E a espada é a sua determinação em obedecer ao chamado da sua vocação e desbravar o caminho apontado pela luz do seu chamado, lutar pelo caminho que está sendo apontado pela sua vocação. Não basta sentir o chamado da vocação e ser iluminado por ele num grande ato de inspiração. É preciso que você aceite o chamado, arregace as mangas para concretizar sua inspiração e tenha um espírito corajoso, guerreiro, autoconfiante e determinado para, de fato, escrever as ideias no papel. Você precisa se entregar à vocação e lutar para desbravar o caminho que ela aponta. No início, a sua espada de determinação vai rasgar, digamos assim, rasgar, entre aspas, trechos dessa mata, entre aspas, para desbravar o caminho. É natural que esses primeiros rasgos não sejam perfeitos, mas é importante que você saiba desbravar com coragem e que continue desbravando o seu caminho sem desistir. Você deve confiar no processo e na descoberta da sua vocação. Somente a prática e o tempo vão aperfeiçoar o seu talento, o seu trabalho. No início, é natural que você tropece, erre e cometa imperfeições. Afinal, você está andando no escuro de uma mata densa e desconhecida. Somente o tempo pode trazer luz e entendimento no seu caminho. Não obstante, a energia guerreira e o ímpeto de desbravar são essenciais em todo e qualquer início. Se você olhar para a primeira pintura de um artista, você verá que ela ainda não tinha a mesma qualidade das suas pinturas atuais, apesar de já carregar talento e os traços do seu estilo. O mesmo ocorre com a carreira de um escritor. O início serve para despertar o seu talento e desenvolver o seu estilo. Você vai aperfeiçoar com o tempo. Se você comparar qualquer texto antigo de um escritor com o seu texto mais recente, você verá o quanto ele evoluiu com o tempo. Somente o tempo traz o aperfeiçoamento. Não se preocupe com o português perfeito no início. Apenas seja prudente e evite cometer erros muito grotescos de português. É normal cometer um pequeno erro ou outro de português no início. O essencial é que você tenha atenção para desenvolver uma linguagem charmosa, autêntica, agradável, estruturada, que respeite o bom português. Para evitar erros grandes de português, esteja atento com a gramática. Estude a gramática, tire suas dúvidas de gramática com professores de português, com livros de português e até mesmo na internet. O Google está aí para te trazer dicas de gramática também. Quando estiver em dúvida sobre a forma correta de escrever uma palavra, procure essa palavra no dicionário ou no Google. Nunca acrescente uma palavra em seu texto se você estiver na dúvida sobre a sua grafia ou significado. Sempre procure informações sobre a palavra que você tem dúvida antes. O dicionário é o seu melhor amigo, desde o início até o fim da sua carreira.
Desenvolva o hábito de procurar por palavras no dicionário, de folhear o dicionário e buscar novas palavras para desenvolver o vocabulário da sua escrita. É bom você ampliar o seu vocabulário, conhecer palavras mais sofisticadas, tornar a sua escrita mais elegante. Eu aconselho um caminho equilibrado entre a linguagem formal e a coloquial no início da sua escrita. É interessante que o seu texto seja elegante e, ao mesmo tempo, compreensível para o leitor. A vocação dos escritores pode ser muito nobre, pois além de levar entretenimento e cultura, a escrita bem inspirada pode levar sábias reflexões morais através das histórias contidas nos livros para a sociedade. Sobre a missão nobre da escrita, comentarei em um podcast futuro. O escritor bem vocacionado é um presente para a sociedade, lembre-se disso. Porque ele instiga o ciclo da cultura, forma novos leitores, consolida a inteligência de um povo e até inspira o surgimento de novos pensadores e escritores. Ouça o seu chamado e siga o fluxo da vida. Por fim, eu diria que cada um deve descobrir o caminho da sua vocação por si só. Que tal tentar escrever o seu primeiro texto ou a sua primeira poesia hoje? Eu espero que você saiba desbravar com coragem o caminho que a sua vocação aponta. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Sugiro que você leia bons livros, que esteja atento com a gramática, que tire suas dúvidas de português, que saiba ter a companhia do dicionário e que pesquise o uso da vírgula e o uso apropriado das conjunções. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Se você está me escutando pelo Spotify, siga o nosso podcast Literatura em Ação para conferir os próximos áudios. Se você está me ouvindo pelo YouTube, inscreva-se no meu canal, dê o seu joinha para eu produzir mais conteúdos nesse sentido e acione o sininho para ficar sabendo, para ser avisado pelo YouTube quando eu postar novos vídeos de literatura no meu canal. Um grande abraço e até a próxima! Espero que você possa escrever o seu primeiro texto, a sua primeira poesia hoje com coragem, alegria e entusiasmo. Seja muito feliz, jovem escritor!